Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Quero cumprimentar a igreja já reunida aqui com a paz do Senhor. Nós somos Igreja de Jesus Cristo, porque igreja quer dizer povo, quer dizer alguém separado para. Isso é o termo igreja. Se fazia essa afirmação quando os gregos reuniam o povo para o assunto da cidade. Então, aquilo se chamava eclesia, que é traduzido igreja. Então, eles faziam aquelas reuniões para fazer as Olimpíadas, as melhorias na cidade. E quando Jesus chegou, então, ele usou essa palavra: eu edificarei a minha igreja, quer dizer, o meu povo. Quer dizer, o povo de Deus tem a marca de santidade, não é? Nós não entramos aqui para tratar assunto político, para tratar assuntos, vamos dizer assim, das coisas terrenas. Nós viemos aqui para tratar das coisas celestiais. Amém? Então eu quero convidá-lo a ficar em pé mais uma vez e vamos abrir a Bíblia outra vez mais no Evangelho de Mateus. E quando lemos esse texto, de Mateus capítulo 7, nós lemos o texto conclusivo do ensino de Jesus Cristo. Por quê? Lembramos, conforme está em tela, né, que hoje é um culto de educação cristã. Não é uma educação de matemática, nem filosofia. Ninguém aqui vai tratar outro assunto a não ser o que Jesus ensinou. E aqui está uma parte do seu ensino. E ele conclui o seu ensino no versículo 24, quando ele diz, portanto. Portanto, quer dizer, uma palavra que ele vai ser conclusivo, né? Já que eu falei tudo isso, ele está dizendo assim. E por isso a palavra portanto. Quem ouve estas minhas palavras e pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Né? Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Então, nós viemos aqui para aprender de Jesus. Então, vamos repetir aquela frase, vamos lá. Eu vim aqui para melhorar a minha vida. Amém? Vamos orar uma vez mais. Pai amado e querido, nós estamos mais uma vez aqui para melhorar a nossa vida cristã, Senhor. Nós sabemos que ninguém aqui é perfeito e nós estamos buscando o aperfeiçoamento em Cristo.
E nós não somos aperfeiçoados a não ser pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Portanto, nós estamos buscando aprender do Senhor, ser orientado pelo Senhor, ser guiado pelo Senhor. Eis que nós nos apresentamos na condição que o Senhor disse que nós deveríamos nos apresentar, que é a condição de humilde. O Senhor diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós não estamos aqui achando que nós somos bons, que nós somos suficientes, que a nossa vida, sim, pode ser dirigida por nós mesmos, que nós não contamos contigo. Não, Senhor, de maneira alguma. Nós queremos sempre contar com o Senhor para que a nossa vida seja pródiga, seja uma vida vitoriosa, rica, abençoada. Portanto, enriquece os meus irmãos que se reuniram aqui, dando a eles tesouros de bênção do conhecimento das riquezas que há em Cristo Jesus. Assim sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que é rico no Senhor, vai cantar agora com o irmão Enos o hino de número 400. Vou convidar aqui ele para cantar o hino 400, e depois desse cântico, nós vamos convidar aqui o irmão Jonas, presbítero Jonas, vai fazer uma leitura bíblica, já concernente às ofertas, e vai ministrar uma palavra rápida sobre as ofertas, e depois nós vamos continuar cantando ao Senhor e já entrarmos na palavra do Senhor. Paz do Senhor a todos. Vamos louvar a Deus com o hino número 400, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Agradecemos a oportunidade. Aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja. Irmãos, é muito bom estar na casa do Senhor Jesus, né? Sabemos que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Hino muito lindo, viu, meu irmão? Sabemos que se Jesus estiver no comando das nossas vidas, tudo vai muito bem. A palavra de Deus, vamos colocar-se em pé para lermos no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10. Não seja sábio a teus próprios olhos. Temei ao Senhor e aparta-te de mal. Isto será saúde para o teu âmago e medulas para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte do todo o teu ganho. E se encherá os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia, né? Palavra abençoada aqui. O sábio Salomão, ele nos instrui como devemos servir ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado.
Sabe, Salomão, ele não deveria nem, se fosse ver nos dias de hoje, pela sua riqueza, pelo o seu conhecimento, tá? Ele não nos orientava assim, tá? Os homens de hoje, mas sabemos que ele sabia que só o Senhor poderia retribuir tudo aquilo que nós fazemos a ele. Vamos então orar ao Senhor, e após essa oração, a nossa irmã Mara estará adorando ao Senhor, e estaremos contribuindo. O nosso irmão pode recolher a oferta, né, pastor? E cooperador Enos, que benção, né? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa linda oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos contribuir com a Tua obra. Senhor, sei que o Senhor é que supera todas as nossas necessidades. O Senhor sempre esteve conosco, sempre está ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos abençoando, abençoando o Teu povo. Ó Deus, o Senhor não tem deixado faltar nada em nossos lares. Somos gratos a Ti por tudo que tem concedido, Senhor. Continua conosco, nos abençoando e nos ajudando e nos fortalecendo, para que cada dia possamos estar mais firmes servindo ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, melhor abrigo, maravilhoso, Jesus, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo para me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisas, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, Leão de Judá. Esse Deus Alô. Aleluia. bonança alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória,
só por me amar. Jesus, 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 é Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Ainda bem que ele é forte e não falha, não é que nem o microfone, né? Que falha de vez em quando. Que bom que ele é melhor que o nosso microfone, né, Mamara? Graças a Deus, né? Nosso Deus não falha mesmo. E muitas pessoas não entendem, né? Mas uma das maiores, assim, não, eu diria assim que, para mim, né? Uma das coisas que mais me impressiona são as sementes na terra. Eu não sei, eu tenho algumas coisas que me impressionam, mas nunca falhou, por exemplo, o ato de ter semente na terra. Quantos centenas de anos os homens comem e não acaba nunca a semente? Que coisa, né? Passarinho come, tudo come. E não acaba nunca a semente na terra. Né? Será que as pessoas não acreditam em Deus por quê, né? Porque são incrédulos, né? Mas hoje eu estava citando para minha irmã, né, que um ato de natureza assim cristológica é o culto de ensino. Vocês não pensam que Jesus ensinava a multidão, sim, mas na hora que ele ia falar sobre a relação com ele, a multidão ia embora. A aprendizado é uma coisa difícil. Não é uma coisa tão simples, não. É uma coisa que as pessoas, elas... não que eu estou aqui querendo criticar seu ninguém, não é isso. Né? Mas, de modo geral, as pessoas, quando apertam elas têm dificuldade de compreensão das coisas de Deus. E assim, por exemplo, por que a escola secular não fala de Deus? Por que a escola secular não fala de Deus? Qualquer pessoa pode ver isso até num filme. Uma questão de fé, por exemplo. Qualquer um pode ver isso. Está aberto no YouTube, na Netflix, para quem quiser, está lá. E um professor que defendia o criacionismo, e outro professor que defendia o evolucionismo. O professor que defendia o evolucionismo, ele conseguiu prosperar muito dentro da escola, ao ponto do que defendia o criacionismo foi demitido. Ele se demite, na verdade, né? Aí, quando mais na frente, uma das filhas daquela comunidade vai estudar e ele vê que nessa faculdade, onde a filha vai estudar, em resumo do filme é exatamente isso, ele vê que a filha esquece de Deus na faculdade. Por quê? Porque quando ela vai para a faculdade, ele coloca $100 no meio da Bíblia. E quando ela vem passear em casa, ela traz, inclusive, a Bíblia. Daí, para testar se ela tinha lido a Bíblia na faculdade durante aquele semestre, ele olha e o $100 está no meio. Então, isso provou que ela não lia mais a Bíblia. Então, aí ele ficou muito intrigado com isso. É o nome do filme, é uma questão de fé. Interessante. Por quê? Porque a Bíblia, irmãos, não é um livro assim comumente lido, vamos dizer, né? As pessoas não têm ela como uma condição comum de ler, porque ela não é um livro tão simples. Ela realmente é um livro cheio de incógnitas, né? E talvez hoje eu vou falar um pouquinho até sobre isso, mas vamos ler então. Hebreus capítulo 5 é a nossa leitura, e você vai ver ali aparecer uma palavra questão difícil. Hebreus, hoje nós vamos então continuar, e vamos para o capítulo 5. Eu disse aqui que nós temos uma divisão
a partir do versículo 12 do capítulo 4. Então, nós vamos hoje estrear a segunda parte do livro, né? Ou, como eu disse aqui, do tratado, ou, como alguns dizem, do sermão. Assentado como estamos, então eu vou ler a partir do versículo 12 do capítulo 4, para depois ler o capítulo 5 todo. É importante, muito importante para mim essa leitura. Capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelo pecado do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 6 do capítulo 5 agora. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, olha o que eu tinha referido, temos muito que dizer, coisas difíceis, por isso que as pessoas não param muito para ler, de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Há uma versão que diz que tardios. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experimentado, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Amém? De início, queridos,
nós vamos fazer aqui uma observação que já falei, que essa parte, na verdade, do versículo 11, não foi bem do versículo 12, é onde termina a primeira sessão, né, que fala da superioridade ou a supremacia de Jesus. Superioridade essa infinita, assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. O Cristo aqui apresentado é mostrado superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué e a Arão. Seguindo essa ordem, diríamos então que a lei foi trazida pelos anjos e nós sabemos que Jesus é superior aos anjos e que os profetas que pronunciaram, que falaram as palavras de Deus no Velho Testamento, no sentido de corrigir o povo, porque os profetas não podiam falar da sua própria cabeça. Eles eram homens inspirados por Deus. E a lei era o parâmetro, ou seja, a referência, o cone, do qual eles deveriam seguir como ícone, uma referência. E Moisés foi aquele líder que trouxe, por meio dele, a lei. E os profetas, então temos os profetas, temos aí agora os anjos, temos Moisés e temos os sacerdotes, que aqui agora vai entrar, porque vamos tratar da nova aliança. O autor, ele encerra esta argumentação, então, a partir do versículo 1, ele começa uma nova argumentação, que é esta superioridade inquestionável do sacerdote de Jesus Cristo. Melhor digo, o sacerdócio de Jesus Cristo. Então, ele começa dizendo assim, vamos voltar ao versículo 11, na minha versão diz portanto, mas eu sei que a maioria das versões está diante disto. Quantos é que começa diante disto? No versículo 11 do capítulo 4. A sua está diante disto ou portanto? Diante disto, levante a mão. Portanto, levanta a mão. Portanto, né? Ou portanto, ou diante disso. Ou seja, ele está dizendo assim, à luz do que foi dito, né? Ele exorta aqui, irmãos, que não sejamos alguém que apenas olha a história e não aprende com a história. A única lição que a história nos ensina é que não aprendemos nada das lições da história. Alguém disse isso, e é verdade. Mas vamos ao assunto. 2 elementos aqui é importante levantar na história. Primeiro, a palavra. Então, olha bem, vou ler de novo, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar no descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Quer dizer, se eles tinham que olhar para a história, lembra tudo aquilo que eu falei aqui, Israel, todo o passado, por que eles não entraram no descanso? Porque não foram obedientes. Obediente ao quê? À palavra. E ele está dizendo assim, Jesus é superior a anjo que falaram, a Moisés que trouxe a lei, ao profeta que profetizou, ele é superior. Ele é o maior da história. Por quê? Porque ele é a revelação, leia lá depois, lembrando, capítulo 1, versículo 3 de Hebreus. Ele é a expressão exata da glória de Deus. Então, temos 2 coisas que nós devemos aprender com a história. De que a palavra de Deus não caiu por terra.
E de que, mais tarde, essa palavra de Deus ela já não era mais nem em tábua de lei e nem nada disso. Nem usando um profeta, porque o último profeta que durou foi até João. Aí ele mesmo se apresenta como palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Por isso que ele é o Supremo. Ele é o ponto final da revelação de Deus. Vamos dizer essa verdade cristã, irmão? Diga assim comigo: Jesus Cristo é a revelação final para toda a humanidade. Por isso ele é o Supremo, ele é a ponta, ele é o ápice, numa linguagem assim, do sol no meio-dia, ele é o zênite, ele é a maior revelação. Jesus é a revelação de Deus. Então, aquele agora vai apresentar esse Jesus como grande, por isso sumo. Sumo por quê? Supremo. Supremo. Não tem agora lá o Supremo Tribunal, que é os juízes que chega toda a relação de revelação dos erros dos corruptos e os corrompidos, e ali ele não tem que executar a justiça. Isso é aquele Supremo, né? Que é um Supremo que, diga-se de passagem, é um Supremo fraco, né? Perante esse Supremo aqui, né? Esse Supremo é o suprassumo, né? É o Supremo do Supremo, né? Então ele é o sumo, né? Sumo sacerdote, Supremo sacerdote. E ele vai dizer assim, olha, a palavra de Deus, olha o versículo 12, então, acompanhe comigo, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva. Então, quando ela se tornou viva? Desde que Deus vinha falando, eficaz. Mas agora, essa palavra viva e eficaz, ela se tornou encarnada. Ele diz aqui que ela é mais penetrante, por isso que a palavra de Deus é poderosa, porque ela não é uma coisa... Quando eu estou argumentando aqui, eu estou argumentando a palavra, tá? Eu não estou argumentando ideias filosóficas, volto a repetir. Que por mais que você tenha uma ideia filosófica, como acabei de citar agora há pouco, do evolucionismo, por mais que se defenda a ciência, ela, por mais que ela queira ter fatos comprobatórios, quer dizer, ela comprova, mas se pergunta, né? Quem criou tudo isso? Quem fez tudo isso? Há alguém, o Criador. E ele fez isso como? Através da sua palavra. E esse Jesus só é para efeito de conversa. Vamos lá, de novo, ler João 1:3. 1:3. João, é bom vocês lerem esse versículo, viu? João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas, como diz aí, e sem ele nada do que foi feito. Se todas as coisas foram feitas por ele, quem fez você? Deus. Deus. A gente não tem que temer um Deus desse? Muito. Né? Ele quem nos fez. E fez como? Através da sua palavra. Nós somos obras de suas mãos. Então, na realidade, o que nós precisamos? Então, de um mediador para chegar a esse Deus. Esse mediador é o pastor? Não. Não. Esse mediador é a igreja? Não. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Paulo diz, a saber, Jesus Cristo, homem. Bom, eu sei que muitas pessoas usam o versículo 12, mas para fazer uma análise da tricotomia. O que é a tricotomia? Diga assim comigo, eu vou fazer vocês dizer coisa difícil agora. Diga, tricotomia é a definição do homem. Vamos lá, o que é tricotomia? Tricotomia é assim, quando eu digo eu sou um espírito, possuo uma alma
e habita um corpo. Isso se chama tricotomia, né? Eu não vou detalhar a tricotomia aqui, porque não é uma aula, digamos, de antropologia, estudo do homem. Isso quer dizer antropologia. Mas olha o versículo 12, diz assim, ó: a ponto de dividir a alma e o espírito. Devemos considerar isso, irmãos. Que o nosso fôlego, aqui, ó, ele está interno. Ele não é só produto do pulmão. Não. Isso aqui veio de Deus. Veio de Deus. Quantos acreditam que isso aqui veio de Deus? Porque quando morre, isso para. E onde vai esse fôlego? E o que é o fôlego? É o que Deus, quando Ele criou, soprou no homem. Mas o que é o fôlego que Ele está dizendo aqui? Palavra, ó, palavra é resultado de fôlego. As palavras de Deus é o hálito de Deus, ela penetra. Quem tem vida é quem tem a palavra. E essa palavra é penetrante. O que me incomoda, irmãos, em muitas pessoas, é como as pessoas vivem espiritualmente se elas não se alimentam da palavra. E ele diz assim, ó, nós havemos de tratar com esse Deus. Eu fico pensando, como é que é se tratar? Você já pensou, você chegar diante de Deus assim, Deus, mas eu nunca ouvi falar de ti. Pensou se ele mostrar uma Bíblia assim, dizer assim, ó, quanta atenção você deu para a minha palavra? Eu fico incomodado, irmão, se eu chegar no céu, entendeu? E for verdade o que eu prego e eu acredito ser verdade. A nossa atenção para a Bíblia mostra a nossa atenção para Deus. Porque Deus e a Bíblia é a mesma coisa. Bom, eu preciso provar isso, né? Vamos abrir João 6 de novo? É preciso a gente ler João 6 de novo. Às vezes as pessoas, não estou dizendo vocês, mas é para a minha própria consciência, às vezes não acredito que o que a gente está falando tem a ver com a palavra. Né? João 6, versículo 60, vamos começar por aqui. Ó. Diz assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, duro é essa palavra. Dura. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo é onde? Onde é teu íntimo? Hein? Teu íntimo é lá dentro da tua cabecinha. É o que só você pensa. Eu não sei o que você está pensando agora, por exemplo, de mim. Não precisa estar pensando também de mim. Eu não sei o que você está pensando, não sei o que o pastor está ensinando. Mas esse é teu íntimo. Todas as vezes que Jesus falava, também provocava as pessoas lá no íntimo. E é isso que a palavra penetra, ela vai lá dentro. Ó, vou repetir. Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse, isso escandaliza? Que acontecerá se vocês verem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. O que é que ele está falando aqui? O que se aproveita da carne? Quando você morrer, irmãos, e eu também, 24 horas depois nós temos que estar enterrado, senão vai feder mesmo. O que aproveita? Ah, mas eu dei tanto valor para esse meu cabelo, eu dei tanto valor para esses meus cílios. Ótimo, dê valor mesmo. Cuida, né? Porque, especialmente as mulheres, tem que ser obrigatoriamente bonita até os 40, depois ela tem que se cuidar mais ainda. Né? Eu já falei isso e porque eu tenho 4 mulheres em casa. Né? Mas a gente cuida demais desse negócio, aqui de fora. Né?
E Jesus disse assim, olha aí, vou repetir de novo. Versículo 63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada, que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, veja bem, Espírito e vida. Repita isso comigo, Espírito e vida. É isso que dá o sentido, irmãos. A palavra é o hálito de Deus. Ele não soprou, não deu vida lá para a carne, para Adão. Agora ele soprou por Jesus, que é a própria palavra que veio. Veio uma nova geração, que é o que você fez. Aceitou a palavra, nasceu de novo. E o que ele diz aqui, ó? Versículo 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam, e quem iria trair. E prosseguiu. É por isso que lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Voltaram para trás. Já não andava mais com ele. Por quê? Porque penetrou, mostrou quem eles eram. Carnais. Abandonam. Voltam para trás. Nós temos, irmãos, um negócio a entender. Jesus, quando ele chegou aqui, ele resolveu tudo. Tudo. E tudo foi resolvido por ele. Ele resolveu o problema do pecado, ele resolveu o problema do distanciamento de Deus, ele aproximou o homem a Deus. Jesus é completo, é superior, é absoluto. Não há mais nada que eu precise fazer a não ser crer nele e na sua palavra. Voltemos a Hebreus capítulo 5, versículo 14. Agora, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, ele resolveu tudo. Veja só, ele chegou no céu. Está resolvido? Tudo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Não precisa mais nada, não precisa sacerdócio mais, não precisa mais nada, está tudo resolvido. Ele penetrou no céu. Você tem alguém no céu que você tem que ter toda a confiança, não ser como aquele povo hebreu, não entrou no descanso, não entrou na bênção, não entrou na terra prometida, e agora representando aqui, isso vai ser o céu, Jesus Cristo. Por quê? Porque faltou a eles acreditar e eles foram incrédulos. Aí qual é o conselho? Vamos continuar, versículo 14. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professemos. Apegue-se, segura firme. Você creu, ele entrou no céu. E como é que você vai entrar no céu? Agarrado na fé em Jesus. Como é que você vai ser salvo? Eu queria ainda, viu, Nicolas, providencia um dia para a gente passar ali. Não sei se dá para passar hoje, viu, Felipe? Você está aí. Procura um videozinho chamado assim, Um Homem Caiu no Buraco. Eu quero ainda passar isso aí para essas pessoas verem. Talvez no final, se você estiver com ele no ponto, eu quero mostrar uma coisa muito interessante nesse vídeo, que nos domingos eu fico triste, irmãos, porque eu tenho tanta coisa para falar e eu olho para aquele relógio, eu olho para o que eu tenho que falar, eu olho para os irmãos, eu olho para o relógio, eu olho para o que eu tenho que falar, eu olho para o meu coração e eu fico numa luta, né? Mas a gente vai com paciência e vamos chegar à idade do irmão Zé Alves ainda com 90. Eu vou viver até uns 115, tá bom, irmão Zé Alves? Eu vou pedir para o senhor pôr a mão na minha cabeça e... Então, meus queridos, nós temos que agarrar em Jesus. Ele diz aí, então, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé professamos. Versículo 15.
pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Tudo já foi resolvido, meus irmãos. A revelação já culminou em Jesus. Agora, queridos, vamos entrar um pouco no capítulo 5 aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Já conseguiu, Felipe? Conseguiu? Será que dá para passar com áudio? Então vamos lá. Deixa eu mostrar só primeiro para vocês o que vocês vão ver. É um vídeo que fala assim: um homem caiu no buraco. O que esse buraco representa? O buraco representa o pecado. Qual vai ser a primeira proposta? Vai alguém passar lá e olhar e ver ele no buraco? Vai ser representar alguma religião. Essa religião é a religião que tenta salvar o homem do buraco. Vai aparecer 4 pessoas tentando salvar ele, mas cada um com a ideia. Preste atenção na ideia de alguém querer tirar eu do buraco. E preste atenção no último, que vai descer no buraco, que vai representar Jesus. Vamos lá. Ele está no buraco. Um homem caiu em um buraco. Ele caiu em um buraco e não podia sair. Está tentando sair do buraco. Um viajante passava por ali. Ele disse ao homem para meditar e purificar sua mente, pois quando alcançasse o nirvana, todo sofrimento cessaria. Congela agora. O homem fez isto, porém continuava no buraco. O que é a primeira proposta? É a filosofia. Concentra, reza. É o quê? Uma ideia de sair do problema. Vamos lá. E como essa vai ter outras propostas. Tanto parece que aparecer um homem, lá vai aparecer uma proposta. Para meditar e purificar sua mente, pois quando alcançasse o nirvana, todo sofrimento cessaria. O homem fez isto, porém continuava no buraco. Outro homem apareceu e falou que o buraco não existia, nem tampouco o homem existia. Era tudo ilusão. O homem que não existia ainda estava preso em um buraco que não estava lá. Outro visitante chegou. Ele ensinou o homem a fazer boas obras para aperfeiçoar o seu karma. E ainda que ele fosse morrer em um buraco, ele poderia reencarnar em algo maravilhoso. Outro homem olhou lá de cima. Ele falou ao homem para orar 5 vezes ao dia, virado para o Oriente, e fazer 5 penitências. Se ele tivesse fé, talvez um dia o divino o libertaria. Olha a o homem orou o melhor que podia, porém estava ficando sem forças e continuava no buraco. Lá está o homem no buraco. Ó. Fez tudo o que as religiões pediam, mas não saía de lá. Noite entra, dia chega e ele está no buraco. O outro homem apareceu. Havia algo diferente nele. Ele chamou o homem que estava no buraco e perguntou se este gostaria de ser livre. Muita atenção agora. A corda veio. Este homem desceu pessoalmente ao fundo do poço. Ele pegou o homem e o trouxe de volta à luz. Olha onde a corda estava amarrada. E o homem no buraco, que não poderia sair por si mesmo, foi salvo pela cruz de Cristo. Uma das ilustrações mais lindas que eu já vi, confesso para os irmãos. A corda amarrada ao pé da cruz. Não há
outro nome dado no céu e na terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Ele penetrou o céu. Ele veio à terra e voltou para quê? Para você apegar-se, agarrar-se em Jesus. Por isso que o escritor diz assim: apeguemos com firmeza em Cristo. Por isso que eu pedi para você cantar tudo em Cristo. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, estou firmado e forte. Eu dei uma outra versão, porque já que eu não poderia falar sem esse vídeo, eu dei a versão da taxinha. Que o homem sentou e a taxinha, lembra quem estava aqui no domingo que eu falei? A taxinha é o que era o problema do homem, o sofrimento do homem, que ele não conseguia arrancar. Aí veio um e disse assim: não, você reza 5 vezes. Outro veio e diz: não, isso aí é uma coisa do teu karma. Eu te diz: não, que é o quê? Só existe, irmãos, 5 religiões no mundo. Um dia eu vou trazer o resumo das 5 religiões, que são chamadas religiões comparadas. O cristianismo é o único que ensina, que Jesus veio ao encontro desse ser humano e vai andar com ele. Sabe por que você aceitou Jesus? Para andar com ele, para todo dia viver nele, viver com ele, viver para ele. Vamos continuar. A missão desse sumo sacerdote está no versículo 1 a 3 aí do capítulo 5. Ó. Diz aí que todo sacerdote que era escolhido, vamos lá, vamos entender o que é sacerdote. Por que nós estamos nesse ponto? Porque nós temos Jesus o sumo, quer dizer, o profeta, ele vinha de Deus e falava ao homem. O sacerdote, ele vinha do homem e falava a Deus. Era um caminho inverso. O sacerdote tinha que ouvir os pecados dos homens. Você ia lá, suponhamos, não sei o que você pecou hoje. Essa semana, sei lá, esse mês. O que você pecou? Mas você ia lá com uma ovelhinha e dizia: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o sacerdote ouvia. Só que o sacerdote era fraco, porque ele, como você, ele também tinha pecado. E diz aqui que esse sacerdote, ele precisava, versículo 3, oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, pelo pecado do povo. Ele era escolhido para representar Deus? Sim, diz o versículo 1, que ele era escolhido para essas questões relacionadas. Ele agia em favor dos homens pelos seus pecados. Mas ele também estava no buraco. Ele também estava no buraco. Ele tinha suas fraquezas, olha o versículo 2. Ele era capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desvia, visto que ele próprio estava sujeito às fraquezas. Agora, a missão do sacerdote, então, era ouvir. Irmãos, hoje nós não temos mais um sacerdote na igreja. O único que pode te ouvir é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Você pode chegar a Ele em qualquer momento. Ele tira você se você cair no buraco. Acredite na sua misericórdia, no seu perdão, no seu sangue. Olha, a partir do versículo 4, você vai ver como eles eram escolhidos. Ninguém tomava essa honra para si, quer dizer, ninguém podia se fazer sacerdote. Mas deveria ser chamado por Deus, como foi Arão. A função não era para qualquer um. Talvez alguém, eu quero ser sacerdote, bonito, todo bem vestido, aparamentado. E tinha até umas pedrinhas assim, no peitoral dele. Vivia
limpinho e tinha que tomar banho todo dia, que se chamava purificação. Todo momento ele tinha que estar purificado, né? Porque ele representava a santidade. Mas ninguém podia fazer isso a não ser o que era chamado por Deus, né? Por quê? Porque ele estava ali para acertar as contas do povo com Deus, né? Então ele não tomava essa honra, né? E o que acontece? Continua dizendo aí, da mesma forma, agora, olha o versículo 5. Como ele está usando esse representante sacerdotal do povo para chegar a Jesus. Cristo não tomou para si glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ele diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que ele vai fazer agora? Aqui na terra, o sacerdote, então, ele chegava, ouvia o povo e falava com Deus. E Jesus fez o mesmo. Olha aí o versículo 7. Durante os seus dias de vida terrena, Jesus ofereceu oração, súplica, em alta voz, com lágrima, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido. Então, como ele aconteceu? Ele foi ouvido. Vai morrer? Morreu, mas não vai ser como os outros sacerdotes. Ouvi a oração. E o teu corpo não vai ficar na sepultura, não vai ver corrupção. Ao terceiro dia, ele levantou da morte, ressuscitou. Por isso ele é superior, porque todo sacerdote morria por conta dos seus pecados. Mas ele morreu por nosso pecado, mas como ele não tinha pecado, ele ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para nos justificar. Para nos apresentar agora diante de Deus. Eu morri por ele. Aí quando chega lá, você, pecador, Senhor, eu errei. Opa, já está aqui na minha conta. Já paguei por você. Está perdoado. Você vai para o céu por quê? Por causa dessa misericórdia, desse sangue, dessa morte substitutiva de Jesus Cristo. Esse é um dos maiores ensinos da educação cristã, irmãos. Agora, se nós olharmos bem, uma das coisas que nós não gostamos é sofrimento. Mas olha o versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O que é o sofrimento, irmão? O sofrimento é para lembrar sempre que você é um pecador. Sabe o que te lembra? Já pensou se ninguém aqui sofresse mais a partir de hoje? Eu duvido se no próximo domingo não ia começar a diminuir os crentes na igreja. Ninguém sofreu faz um mês. Está tudo certo, está caindo dinheiro assim que nem as folhas da árvore. Você tem ali tudo, né? Ixi, os crentes não iam mais vir na igreja, não. O que é o sofrimento? O sofrimento é o meio pelo qual Deus usa para as pessoas se aproximar dele. Para lembrar que eles são pecadores, é o buraco, é a taxinha. É isso, é para nos humilhar. Olha o versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquele que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, por quê? Porque ninguém foi aperfeiçoado no sofrimento como ele foi. Como ele foi aperfeiçoado no sofrimento? Gente, pregaram a ele, ele disse, Pai, perdoa. Que perfeição. A sede dele estava assim, que nem uma chama dentro. Ele disse, tenho sede. Ele não falou assim, mata todo mundo, essa cambada de desgraçado. Lá na cruz ele podia ter, né? Mas ele estava perfeito. Sabe quando você é aperfeiçoado? Quando você passar pelos sofrimentos e dizer assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu posso me identificar com seu filho. Isso é educação cristã. Quando você aprender a ser humilde, quando você aprender que você tem um que sofreu, ele vai sofrer com você e ele vai compadecer-se de você. Quantos aqui acreditam que eu estou falando uma verdade aqui? Verdade bíblica. Agora, irmãos, o que eu tenho que trazer aqui agora?
Olha o versículo 11 agora. O que ele vai dizer? Quanto a isso, na tua versão também diz quanto a isso? Hã? Como é que diz o versículo 11 na tua versão, Mamara? Antes disso tem o quê? Como é que começa o versículo 11? Só o começo dele. No qual, quer dizer, ele está dizendo assim, nós temos muito assunto para conversar aqui, ó. Né? Mas o que ele diz aí? Que é difícil de interpretar. Interpretação. O evangelho é uma coisa difícil, sim ou não? Vamos olhar aonde está a maior simplificação do evangelho? Capítulo 15 de Coríntios é a maior simplificação do evangelho. É o capítulo 15, versículo 1, 2, 3 e 4. Se você aprender esses 4 versículos, isso aqui é a maior simplificação do evangelho. Capítulo 15 de 1 Coríntios, se você aprender isso aqui, você não vai esquecer nunca o que é evangelho. Olha, diz assim, irmãos, quero lembrar-vos que o evangelho que preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra, se apegue de novo, firmemente à palavra, que é a apegue lá da corda, né? Que ele se apegou, agarrou, subiu a cruz, né? Caso contrário, vocês não terão crido em vão. Quer dizer, se você se perder é por conta sua, mas o evangelho foi pregado. Olha o evangelho agora no versículo 2. Pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi. Olha o resumo do evangelho. Diga assim, Cristo morreu pelos meus pecados. Vamos dizer todos a confissão do evangelho? Diga, Cristo morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado, e no terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Isso aqui é o evangelho, irmão. Morreu pelos meus pecados, ressuscitou e está no céu, segundo as Escrituras. Sabe qual é o problema? É que as pessoas complicam o evangelho. O evangelho é simples. Vamos voltar a Hebreus capítulo 6, 5. Ele disse, eu tenho muito para dizer. Ele está dizendo, quanto a isto, temos muito para dizer, coisas difíceis de se explicar, porque vocês se tornaram lento em aprender. As pessoas são devagar para entender. E por quê? A gente, irmãos, que quer fazer hoje da igreja, são tão devagar. Não, pastor, a gente tem que fazer um forró na igreja. Agora estão fazendo até forró evangélico. Isso não é complicar, gente? Estão complicando. Está tendo forró na igreja. Estão complicando o negócio. Esses dias atrás eu olhei um vídeo desse. E tinha umas balançação que eu falei, meu Deus, por onde esse povo entrou? Estão complicando. Estão dando um monte de entretenimento, entreter as pessoas. Há quem gosta de forró evangélico, irmão. E tem pavor de estudo bíblico. Marca o forrozão. Não vamos fazer essa ideia. Não estou dando ideia nenhuma. Mas aparece muita gente. Talvez a cidade inteira venha aqui. Por quê? Versículo 12 revela, irmãos, que são muitas crianças, pessoas que querem leitinho. O que ele está dizendo aqui? Gente, está na hora de vocês deixarem de ser criança. O que nós temos que apresentar aqui, irmãos, agora? Vou concluir. Há um contraste entre crianças em Cristo e adultos. Criança, irmão, precisa de leite. Adulto, se tem uma coisa errada na alimentação, eu sei que isso é bom para os ossos, mas nenhum animal, depois de adulto, mama. O ser humano é o único que gosta de leite depois que cresce.
Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre maturidade e imaturidade. Vamos ler direitinho. Versículo 12 agora. Embora a essa altura já deviam ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente aquilo que eu falei lá atrás. O que é o Evangelho? O que é batismo? Ele vai dizer isso lá no versículo 1 e 2 do capítulo 6. A doutrina da imposição de mão. Para que imposição de mão? Tem gente que nem sabe até hoje por que ele recebe assim vai orar, põe a mão na cabeça. Por quê? Irmão, isso aqui é uma imposição. Que a pessoa ordenou em nome de Jesus, tem uma postura nova. Em nome de Jesus, recebe a bênção do Senhor e seja curado. Impôs. Opa, eu criei. Em nome de Jesus, tem uma outra posição, por isso, imposição de mãos. Ele vai explicar isso no versículo 8. Então, nós não precisamos mais ficar explicando isso. Porque eles aqui eram imaturos na compreensão da natureza da obra de Jesus Cristo. Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Ele morreu, ele ressuscitou, ele está no céu para se tornar o nosso sumo sacerdote. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui como família de fé. Olha, todos aí estão com a Bíblia aberta. Nós estamos aqui para aprender, caminhar junto, orientações. Isso se chama o culto de educação cristã, que pouca gente gosta de vir, mas nós estamos aqui, firme. Nós estamos firmes. E o Ronaldo disse que não vai me deixar mais. Oh, aleluia. Então, o que acontece? Versículo 13, eu quero chegar aqui. Mas vou terminar o versículo 12. Esses princípios elementares, então diz assim, estão precisando de leite, não de alimento sólido. Versículo 13, quem se alimenta de leite ainda é criança. Vamos repetir essa frase? Diga assim, quem se alimenta de leite ainda é criança. O que é uma criança? É uma pessoa que não teve experiência. Qual é as nossas primeiras experiências que nós temos? Não sabe nem falar. Não sabe andar. Vai precisar do quê? De um adulto. E aí ele vai começar, precisa segurar. É as criancinhas. O que você vai fazer? Olha lá, a Sandra, que já foi mãe aí, várias vezes está lembrando. Amassava lá bananinha, brincava de aviãozinho, olha lá o aeroporto, abre a boquinha aí. E você brincava, por quê? Precisava comer. A criança é assim. Ele ainda não aprendeu a desenvolver as suas habilidades, das suas coordenações motoras, do uso das mãos, dos ouvidos, dos olhos. Ele vai desenvolver as suas faculdades mentais, emocionais, motoras e etc. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Crescendo. Precisamos desenvolver. É hora de deixar de ser criança. É isso que ele está dizendo. Então vamos ler de novo o versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança, vocês repetiram isso comigo. E não tem o quê? Experiência no ensino da justiça. Qual é a diferença, então, da criança e o adulto? O adulto tem experiência. Já pensou? Chega lá o Nadai, eu quero papá. Do que ele tamanhozão, você fala, toma vergonha. Ainda bem que o Nadai não está aqui, né? Já é grandão. De vez em quando o grandão também tem um dengo, mas vamos, de vez em quando, só quando fica dodói, Aí tá dodói, meu denguinho, aí fica lá brincando que nem criança. Mas não é assim, mesmo na hora que a gente tem enfermidade, a gente tem que ser adulto. Não tem que ficar ali chorumingando, não. Essa comparação, irmãos, é a vida do que tem maturidade do que tem imaturidade. O que difere aqui? O que
que difere é a experiência. E ele chama isso de experiência na justiça. Né? Ah, eu fui salvo, que bênção. Né? Aí o crente diz, né? E só que ele foi salvo. Quer dizer, o que é ser salvo? É nascer. Nasceu de novo. Mas nasceu de novo, irmão? Nasceu. Vai precisar limpar o cocô. Vai precisar limpar as gorfadinhas. Então precisa de cuidado. E o que acontece? Aí o crente não vem para o culto de ensino, não aprende nada. E o que acontece? Desculpa a expressão, se ela for ofensiva. Vai fazer um monte de carca na vida. E o que acontece? O que o escritor aos Hebreus está dizendo. Vocês precisam voltar a crescer. Voltar a alimentar-se. Eu vou dar um pouquinho de leite para vocês, então. Olha o versículo 14. Ele está dizendo assim, ó, mas o alimento sólido é para os adultos. O que esse adulto tem de diferença? Ele tem um exercício constante, tornando-se apto para discernir o bem e o mal. Qual é a diferença da criança e do adulto? A criança não discerne o bem e o mal. Né? A criança é inocente. Né? A irmã ali tem 2 criancinhas. Né? Eu, embora a Evelyn seja minha menorzinha, mas ela já está passando essa fase até, ela já começa a discernir. Mas ela não discerne tudo. A gente não. Adulto, ele dá uma olhada assim, ele já sabe. Né? Aquela ali é perigosa, então eu vou com mais cautela. Aquele ali é meio... Né? Vai discernindo. Né? Qual é a diferença? É isso, o discernimento. A criança, ela então, ela quer leite. O adulto não, alimento sólido. Né? Aí... O que ele vai falar de exercício? O exercício aqui é o exercício da fé. Já que você está adulto, toda manhã, então você levanta, você ora, você vai exercitar a sua fé. Você já é um maduro, um cristão que está desenvolvendo. Você vai exercitar a sua fé, você vai ler a Bíblia. Né? Você é alguém que serve a Deus. Quando você é maduro, você lida bem com as coisas. Por exemplo, dá dinheiro na mão de criança. Ela não sabe fazer um exercício. O que ela vai fazer? Se fosse no meu tempo, vamos lá comprar bala. Mas se der 10 para você agora, você já vai pensar assim, não, eu preciso administrar isso, porque você é adulto. É? Hoje a Elisa saiu vendendo as rifas aí. Tomou um tombo, machucou o joelho. Aí eu falei para ela, você está vendo como é difícil o ganho do dinheiro? É? E ficou a semana inteira, já 2 ou 3 vezes, para ganhar, acho que ganhar não, né? Repassar, né? Nosso jovem aqui está uma benção, né? R$60. Agora, pensa bem, um filho... Você tem noção quanto você custará para o teu pai e para a tua mãe quando você tiver 23 anos ou 24 formada? Você custará, no mínimo, um investimento assim de tudo que se deu de despesa de R$700 mil. Tudo para deixar você um adulto formado. Agora, você tem impressão quanto você custa para Jesus? Quanto ele investe em você? Agora, a pergunta é, nós estamos valorizando a educação cristã? Nós chegaremos a esse ponto de discernir tudo, bem ou mal, que ele termina aqui dizendo nesse versículo 14. No próximo estudo, nós vamos analisar a exortação à busca dessa maturidade. Ele vai dizer assim, é impossível
Se uma vez você foi iluminado, se você tem o conhecimento, se você cair, deixa para a próxima semana, que esse vai ser o assunto sobre a busca da fé madura. O texto que eu quero que vocês leiam em casa é Hebreus 6, versículo 1 a 4. Eu quero que vocês leiam. É tempo, irmãos, de nós prosseguirmos para a perfeição. Ele começa a dizer isso. Vamos prosseguir para a perfeição. É tempo, irmãos, de nós olharmos para aquilo que nós aprendemos com seriedade, com dedicação. Irmãos queridos, olha, e se tem uma coisa que nós temos que aprender mesmo, é com o nosso sofrimento. Nosso sofrimento. Nosso sofrimento. Tem crente que não cresce no sofrimento. Ele continua sofrendo o mesmo sofrimento porque ele não aprendeu se organizar. Claro que quando eu estou falando isso aqui, não depende de uma pessoa sozinha, isoladamente. Se for um casal, crescer no casamento, fica mais complicado se uma parte do cônjuge, por exemplo, é um tipo oposto da esposa, ou ao contrário. Como dizia alguém, o ladrão roubou o cartão de crédito da minha mulher e eu estou muito feliz, porque ele está gastando menos que ela. Então, claro que nós falamos aqui um senso de humor, mas a vida precisa ser administrada com maturidade. E a maior maturidade que nós temos, irmãos, é isso. Administrar a vida da educação cristã, o que aprendemos dele, é edificar a vida sobre a rocha. Hoje, quando a Evelyn chegou em casa, ela falou assim: papai, eu estou muito impressionado com a escola que ela começou agora no ângulo, hoje. Ontem foi o primeiro dia. Aí eu falei: por que você está impressionado? Porque nós vamos ter uma aula uma aula desse ano de empreendedorismo. Eu olhei para ela, eu fiquei muito feliz. Eu não imaginava que minha filha, da idade que está, já tem uma aula especial. Eu fiquei pensando como a escola secular está preocupado com os nossos filhos ao ponto de uma menina de 10 anos para 11 anos, que é a minha filhinha, vai ter aula de empreendedorismo. Alguém aqui sabe disso? Nem eu não sabia. O senhor sabe disso, Jonas? Que bom que o senhor sabe. E aí eu fui conversar com a Célia. Falei: mas não é um peso muito grande para nossas crianças? Ela falou: mas é isso que a educação está se propondo. Irmãos, se no mundo a educação secular está se preocupando, e eu fui analisar a apostila, que é a apostila que ela tem, relaciona empreendimento de tempo, é ser organizado. Aonde eu vou empreender? Falei: meu Deus, isso aqui é educação, vamos dizer assim, no sentido da busca da maturidade cristã que ela está aprendendo numa escola. Que tem pessoa que, por exemplo, não sabe nem administrar o seu tempo. É imaturo. Fica perdendo tempo com tanta coisa sem sentido e não cresce em nada. Que Deus abençoe a cada um que veio aqui e que você leve para a tua casa pensando: eu tenho um sumo sacerdote, eu posso organizar minha vida com Deus, eu vou me apegar cada vez mais a Ele e vou crescer na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e vou alcançar essa maturidade em nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Agradeço a todos que ouviram o Espírito Santo e vieram ao culto para aprender do Senhor. Nós queremos bendizer a Deus por todas as bênçãos, e eu quero então aqui convidar o irmão Reginaldo para fazer essa oração final, agradecendo ao Senhor. E vou pedir ao nosso presbítero Jonas a ministrar a bênção, a
Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por tudo isso que o Senhor tem ministrado através do teu servo pastor, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continua derramando suas bênçãos sobre cada um de nós. Que nós vamos crescer verdadeiramente, ó Pai, na graça e no conhecimento. Porque o profeta Amós diz que o teu povo, Senhor, é destruído porque falta o conhecimento. Que não vai faltar o conhecimento, ó Deus. O profeta Oséias profetizou dizendo, no capítulo 4, versículo 6, que o povo era destruído porque faltava o conhecimento. O povo não se importava, ó Deus, em conhecer, em prosseguir e buscar o Senhor. Mas aqui está uma igreja que tem um compromisso. Ó Deus, que clama, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. Ó Deus querido, e guardando e livrando de todo mal, de todo perigo. Leva-nos em paz para nossos lares. Em nome do Senhor, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E digamos juntos, amém. Deus abençoe a todos pela participação.